Estamos a menos de 3 meses das eleições, né? No dia 2 de outubro, além de senador e deputados federal e estadual, vamos escolher quem vai comandar nosso estado e nosso país pelos próximos 4 anos. E muitas vezes a decisão sobre o candidato a governador acaba influenciando a escolha também para presidente e vice-versa. Sobre esse assunto, nós conversaremos agora com o presidente do Instituto de Pesquisas Locomotiva, o Renato Meirelles, que mais uma vez está conosco. O Renato vai nos ajudando a entender esse processo eleitoral em 2022. Tudo bem, Renato? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Nonato. Prazer estar aqui contigo. Anne, prazer estar aqui contigo. Bom, vamos lá. O que a gente tem visto é que se fala muito das eleições nacionais, mas as eleições regionais ainda não começaram a pegar fogo, né? Como a gente vê na disputa nacional. Mesmo assim, nós temos candidaturas bastante encaminhadas aí nos principais colégios eleitorais do Brasil. A gente está naquela fase que nós chamamos, nas ciências políticas, de construção dos palanques regionais. E esses palanques regionais são construídos de duas formas. Primeiro, com os candidatos a presidente tentando aí acertar as suas bases eleitorais em cada estado, usando a construção desses palanques estaduais, inclusive, para a consolidação das alianças nacionais. E, do outro lado, os governadores tentando se alinhar a um dos polos políticos que lideram a disputa presidencial, ou tentando se manter um pouco mais neutro dessa disputa, quando eles não fazem parte de um partido ou de uma coligação que tem duas candidaturas nacionais fortes. Renato, muito bom dia para você, Anne, falando por aqui. A gente vai fazer um paralelo também com as eleições de 2018, né? Porque especialistas, eles indicaram ali que aquele Bolsodória chegou a influenciar o resultado na disputa em São Paulo. Claro que aqui em São Paulo, você estava citando, né? Os candidatos ainda estão se alinhando aí, existe uma indefinição aqui no estado, a gente sabe. Haddad liderando as pesquisas, ligado a Lula, e também Márcio França, que vem ali logo em seguida ligado ao Alckmin, portanto ainda não sabemos aí qual vai ser esse direcionamento, né, de apoio, mas você acredita que de alguma forma existe ali alguma dobradinha eleitoral esse ano que a gente pode ver como forte, justamente por se ligar então a esse candidato, pré-candidato à presidência? Olha, tem algumas discussões aqui em São Paulo bastante interessantes, Anne. Então, nós temos a óbvia aliança aí do Haddad ligado ao presidente Lula. Vamos lembrar que o Haddad foi o candidato do PT nas últimas eleições presidenciais, foi ministro aí da educação no governo Lula, e que conta com uma associação direta com o ex-presidente Lula. No entanto, o Márcio França, ele foi vice-governador do Alckmin, que hoje concorre à vice-presidência da chapa do Lula, foi governador do estado de São Paulo, sucedendo o Geraldo Alckmin, e foi o candidato que disputou com o Dória o governo do estado na última eleição presidencial, onde aconteceu aquele fenômeno que você acabou de dizer do Bolsodória. Vamos lembrar que o Dória traiu a candidatura de Geraldo Alckmin, que na ocasião era candidato à presidência da República pelo PSDB, para se aliar ao bolsonarismo, criando a expressão do Bolsodória, né, tentando atrair o eleitor bolsonarista e crescer naquela onda bolsonarista que levou à eleição do atual presidente da República. O Bolsodória, inclusive, que depois foi negado pelo João Dória, e é uma das razões aí que levou, inclusive, que levaram à desistência dele na atual eleição para presidente, porque se tem uma frase na política é que os eleitores adoram traições e odeiam traidores, e foi desse veneno que o Dória experimentou aqui na última eleição presidencial. Mas voltando, Anne, o que a gente vê se a situação para o Lula aqui no estado de São Paulo será de ter dois palanques, um do Márcio França, outro do Haddad, ou se o Márcio França será candidato na chapa do Haddad, mas candidato ao Senado Federal. Por outro lado, nós temos o ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que hoje aparece com 13
das intenções de voto no último Datafolha, um candidato que até então era desconhecido do eleitor paulista, mas que cresce aí com associação com o bolsonarismo. Já o atual governador, Rodrigo Garcia, fica no meio termo. Ninguém consegue imaginar que o Rodrigo Garcia, que é do PSDB, encampará de verdade a candidatura de Simone Tebet, que é da coligação apoiada aí pelo PSDB. Então ele vai tentar ficar no meio do caminho entre as duas grandes candidaturas, mas no final das contas, ao se aproximar da eleição, veremos provavelmente uma associação maior do Rodrigo Garcia à chapa liderada por Jair Bolsonaro a nível federal. Renato, nós vamos colocar aqui nessa conversa a Basília Rodrigues, nossa analista lá na capital federal. Pois não, Basília, sua pergunta para o Renato. Obrigada, Nonato, Anne. Oi, Renato, muito bom dia. Mais uma vez, obrigada pela entrevista aqui na CNN Brasil. A gente está sempre de olho no dado principal das pesquisas, que tem a ver com a intenção de voto, né? Mas os pesquisadores, as pessoas que vivem em função das pesquisas, dizem que tem muito mais por trás desses levantamentos, que nem sempre é colocado em foco por grande parte dos veículos de comunicação. Você que tem um trabalho dedicado a aferição desses números, os dados quantitativos e também qualitativos, eu gostaria de saber a sua avaliação. O que mais as pesquisas têm apontado de tendência sobre o sentimento do brasileiro que você acha que seja interessante a gente destacar aqui na sua participação? Basília, bom dia, prazer novamente estar aqui contigo. Olha, o que a gente tem observado aí? Essa eleição é uma eleição muito polarizada. E tão importante quanto saber a intenção de voto hoje é entender a rejeição de cada candidatura. Esse é um dos fatores bastante importantes. O que a gente tem visto é que o atual presidente Jair Bolsonaro conseguiu algo que até pouco tempo atrás era impossível de se imaginar. É ter o antibolsonarismo ainda maior do que o antipetismo. O antipetismo, que talvez tenha sido a grande pauta eleitoral nas últimas eleições presidenciais, hoje é menor do que o antibolsonarismo. Isso se reflete numa rejeição de voto aí muito superior com o presidente Jair Bolsonaro sendo bem mais rejeitado do que o ex-presidente Lula, pelo menos até o início da propaganda na televisão. O outro fator, Basília, que interessa é olhar o que o eleitor está querendo dessa eleição, né? Nós sabemos que em 2018 era uma eleição anti-establishment, era uma eleição antissistema, era uma eleição que só deu uma vitória segura ao presidente Bolsonaro depois da facada, né? A frase que a gente ouvia na época era que se tentaram matar o homem é porque ele estava incomodando. A eleição era tão antissistema em 2018, Basília, que uma série de governadores de estado, de ex-governadores de estado, não foram eleitos para o Senado. Numa eleição, inclusive, que tinham 2 vagas em disputa para o Senado Federal, para cada um dos estados. É muito raro isso acontecer, né? Alguém que ocupava o cargo recentemente de governador não ser eleito ao Senado. Por quê? Porque eram figuras ligadas à política tradicional. A gente teve aí uma grande renovação entre governadores, por exemplo, em Santa Catarina, em que ninguém dava nada para o governador eleito e ele foi para o segundo turno empatado e ganhou com uma grande margem de votos. No segundo turno, ou o Witzel, que foi eleito no Rio de Janeiro, e ninguém esperava nada do Witzel no início do processo eleitoral. Nessa eleição, a demanda do eleitor é diferente. É uma demanda, Basília, pela volta dos profissionais. É isso mesmo. O eleitor tentou alguma coisa nova, não gostou do que viu, ele tinha trocado o certo pelo duvidoso e hoje ele está pedindo a volta dos profissionais. Isso é mais forte ainda numa eleição em que o presidente da República, em exercício, concorre contra um ex-presidente da República, né? Então, nessa eleição, o que as pessoas querem estabelecer é: a minha vida está melhor hoje ou era melhor antes? O Renato, e até na eleição para prefeitos, acho que a gente teve um pouco dessa mudança já, né?
o nome de alguns políticos tradicionais voltando, ou seja, aquela renovação foi esquecido um pouco ali em relação às prefeituras. Aliás, em cima disso que você está dizendo, estava dando uma acompanhada nas informações sobre eleições, há pelo menos 18 nomes ligados a grandes políticos brasileiros, né? Seja filho, neto ou sobrinho, que carregam sobrenomes e devem disputar os pleitos estaduais também. Mas a minha pergunta é em relação à polarização. Até que ponto essa polarização que a gente observa em nível nacional pode chegar nos estados? Ou nos estados a dinâmica é outra, é tudo muito regionalizado e diferente, Renato? Olha, Renato, super bacana a sua pergunta, mas eu queria começar com o início do seu comentário sobre as últimas eleições para a prefeitura. Tradicionalmente, nós temos aí um indicador que de 65%, de quase 2/3 de reeleição para a prefeitura. Isso foi diferente em 2016, esse número tinha caído para 40% de reeleição, que foi um sinalizador importante de que a eleição seria antissistema. Em 2020, nas últimas eleições para a prefeitura, voltou ao patamar histórico aí de perto de 2/3 de reeleição. Agora, sobre a pergunta do efeito da polarização nos estados, nós temos uma associação de tudo quanto é tipo. Vou dar um exemplo. Em São Paulo, dificilmente nós vamos conseguir sair dessa polarização. Então, o Rodrigo Garcia, que hoje disputa o segundo lugar, né, no cenário aí sem o Márcio França, disputa o segundo lugar com o Tarcísio de Freitas, que é o candidato do bolsonarismo, nós vamos ter uma tendência à polarização no estado de São Paulo, mas ele como um candidato que tem como Simone Tebet a sua candidatura a presidente vai ter que acabar se alinhando. Vai se alinhando porque, historicamente, o debate nacional acaba ocupando o espaço estadual. Nós temos em Minas Gerais o governador Zema, que concorre à reeleição, que tem como candidato à presidência o Luiz Felipe Dávila, mas que tem no estado um cenário muito polarizado, né? Então nós tivemos uma aliança aí do Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, que é do PSD, mas que se aliou aí ao ex-presidente Lula na campanha presidencial. O Lula tem uma presença forte, lidera com uma boa margem de votos em Minas Gerais, na corrida presidencial entre os eleitores de Minas, que talvez force o Calil a não conseguir aí se manter fiel a uma candidatura do Luiz Felipe Dávila à presidência da República. E por mais que ele continue declarando voto, como já deu várias vezes ao Luiz Felipe Dávila, ele talvez seja meio que forçado aos eleitores repetir o movimento que o Dória fez aqui no estado de São Paulo na última eleição para governador. Por outro lado, quando a gente vai para o Nordeste, não tem muito meio termo, não. Lá nós sabemos que o Lula lidera amplamente, o ex-presidente Lula tem o dobro de intenção de votos do que o atual presidente Jair Bolsonaro, e lá o Lula deve ter mais de um palanque em alguns dos estados. É muito difícil ter uma oposição frontal aí ao presidente Lula. Ontem nós comentávamos aqui na CNN sobre o Super Sábado, né, onde 4 candidatos a presidente estiveram na Bahia. A Bahia, que tem a intenção de voto, é liderado pelo ex-prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães, que não deve se meter muito na briga nacional, vai tentar fugir a todo custo da briga nacional, porque ser contra o ex-presidente Lula na Bahia mais tira voto do que acrescenta. Renato falou de Minas, de São Paulo, até lembrando do Rio de Janeiro, né? Os 3 maiores colégios eleitorais e a importância deles nessa corrida. Renato, Basília Rodrigues tem mais uma pergunta para você. Basília, com você. Obrigada, Anne. Olha, Renato, teve uma das respostas que você deu aí, que você observou que todo esse cenário diz respeito ao momento que antecede o início das propagandas, né, na cadeia de rádio e TV. Vão vir aí as propagandas. A temporada de Santinhos, de Vote em Mim, tá
está chegando, estamos lá. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o uso das mídias tradicionais, como a própria televisão e o rádio, e o uso das mídias, das novas mídias, como as redes sociais, né? Há pouco eu estava dando aqui uma zapeada e encontrei alguns candidatos tiktokers, por exemplo, né? É uma mídia que não foi utilizada em 2018, ela não bombava tanto como agora, o TikTok. Você acha que esta eleição vai levar quem se exibir melhor na televisão ou no TikTok ali com as dancinhas e todos os discursos políticos? É muito legal, eu estou imaginando aqui alguns candidatos no TikTok, né? Alguns candidatos a presidente, inclusive, começam a ter edições feitas e preparadas para o TikTok, né? Edições das suas falas, mas engraçado mesmo é imaginar o Lula e o Bolsonaro fazendo dancinha no TikTok. Agora, vamos lá, né? As mídias cumprem papéis diferentes e complementares, Basília. Nós temos aí os eleitores jovens muito mais ligados aí às redes, e não só às redes sociais, mas a aplicativos como o TikTok. Nós temos uma camada mais engajada politicamente que utiliza o Twitter como principal ferramenta. Agora, o grande cenário dos indecisos, né, que aliás não é tão grande assim, mas aquela galera da franja, que está na coluna do meio, que no limite é quem vai decidir a eleição, ainda tem a televisão como principal meio para obter informação. Isso significa que o presidente Jair Bolsonaro, que historicamente joga mais força aí nas redes sociais, vai ter uma dificuldade maior para falar para esses eleitores que hoje estão indecisos, que são eleitores menos engajados na política, ou eleitores que ainda podem mudar de voto. Eles podem mudar de voto, mas são menos engajados nas redes sociais. A rede social tem duas grandes funções aí. A primeira é consolidar a sua base eleitoral, né? É usar os algoritmos. Os algoritmos são aquelas fórmulas matemáticas que servem para fazer grupos cada vez mais coesos e homogêneos entre si, né? Meio que para blindar o seu eleitorado. A rede social serve para isso, né? Essas pessoas ficam só se alimentando da informação que recebem e que reproduzem. E serve também para armar a militância de cada candidatura. Mas ela por si só não consegue falar diretamente ou dar argumentos diretos para esse candidato, para esse eleitor que está na dúvida, que ainda não declara com 100% de certeza a sua preferência eleitoral. Para isso, a televisão é muito importante. É importante dizer também que a televisão pauta o debate eleitoral. Então, muito do que nós vimos nas redes sociais se dá pelo jornalismo profissional, com uma exceção que tem nas redes a sua principal difusor, o seu principal divulgador, que são as fake news, que são aquelas informações falsas que correm na rede, em geral, falando mal do candidato adversário. E, Renato, a gente falou aí, né, sobre essa mudança do foco do eleitor, claro, das últimas eleições para cá, mas existe um padrão ali de competição, né, nas eleições presidenciais que a gente observa, justamente bipolarizadas, com multipartidarismo, e a gente sabe que nos estados as pesquisas têm mostrado um cenário um pouco diferente. Essa polarização que a gente fala mais na corrida presidencial está menor nos estados. Isso significa que deve continuar assim ou está só fora de foco e isso realmente deve mudar quando as eleições se aproximarem ainda mais? Super bacana a sua pergunta, Anny. O que a gente tem visto é que as eleições estaduais não pegaram fogo ainda como pegaram nas eleições nacionais. Eu acho muito difícil a gente chegar mais próximo da eleição, quando faltar aí 50 dias para a eleição, hoje faltam 90 dias, 92 dias para o primeiro turno, mas quando a gente chegar lá perto, faltando pouco menos de 2 meses para a eleição, provavelmente as eleições estaduais já pegaram fogo e os candidatos que hoje não apoiam nem Lula nem Bolsonaro
terão uma dificuldade aí de não tomar lado, de não tomar partido, ou de pelo menos não ficar em silêncio, mas entendendo que a sua própria base eleitoral passará a tomar partido. Historicamente, nós temos uma lealdade das chapas estaduais às chapas nacionais que varia de 60% a 80% como regra, né? Tem uma série de exceções sobre isso, mas em geral 60% aí dos votos de um candidato a governador seguem o que ele defende, ou a candidatura que ele apoia para a presidência da República. Nós conversamos nesta manhã com o presidente do Instituto de Pesquisas Locomotiva, o Renato Meirelles. Renato, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Um ótimo domingo para você. Obrigado, Nonato, Anne, Basília. Um grande domingo para todo mundo que está acompanhando a CNN. Até a próxima.